Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Galo, do nosso Atlético Mineiro, rapaziada. E vem reagindo aí os donos da bola, falando sobre esse jogo do final de semana contra o São Paulo. Esse empate aí, na verdade, na minha visão, roubado pela arbitragem, que aquilo ali foi um pênalti claro, no primeiro tempo. O Hulk reclamou bastante, mas infelizmente o Hulk já está um pouco queimado sobre essa questão de reclamação. Então, a gente poderia sim ter saído com a vitória, mas fica desse jogo que o Atlético entrou muito bem no primeiro tempo. Segundo tempo, na verdade, nenhum dos dois times se apresentaram muito bem. Verdade que parece que o empate ficou de bom tamanho para os dois lados. Mas sem mais delongas, vamos soltar o vídeo, mas espera aí. Antes de mais nada, vai lá, dá uma ajuda ao canal. Inscreve, ativa o sininho e deixe o seu like. Bora, rapaziada, vamos tocar o vídeo. Desse senhor aqui, contra o Juventude, o Atleta tem que ir com o time titular. Eu acabei de falar que não. Eu acabei de falar que não. Porra, velho, então você tá falando o que eu tô falando. Não, mas só contra o Juventude. Depois todos os jogos. Fala bobagem. Se alguém tiver com dorzinha na perna, vai jogar e tem que jogar. Tem que jogar coisa Os caras estão de férias. Tem que Tem jogar coisa 35 nenhuma, rodadas. 35 rodadas de férias. E vocês estão achando normal. O Atlético começou jogando junto aos 36 segundos de jogo. Abriu o placar. Quando você faz um gol aos 36 segundos de jogo, aí você entende do lado de cá o seguinte: você quebra completamente a estratégia do time adversário. Aí o Atlético foi lá, fez 1-0, abriu 2-0, mas depois cedeu o empate. E aí, Andrezão? O Atlético começa o jogo elétrico, né? Esse gol do Paulinho, o Hulk se destacando, né? Provocando esse gol. O Hulk é pai do São Paulo, né, André? Como ele rende, como o São Paulo, o Atlético rende contra o São Paulo, né? Tem umas coisas no futebol, assim, eu não sou nem de acreditar muito nisso. Mas como o Atlético, ele de fato tem excelente desempenho contra o São Paulo, isso em pontos corridos, em mata-mata. E aí o Atlético começa elétrico, tem problemas na partida, né? Uma péssima notícia da situação do Zaratio, que sai chorando, acho dificilmente o Zaratio vai estar na final, né? Um jogador de excelente qualidade, mas que infelizmente falha demais na parte física. E aí o São Paulo cresce, 2 bolas na trave, acaba empatando, acaba fazendo os 2 gols e depois até tendo chance de vencer, né? Então, assim, acho que o saldo, HG, é difícil falar em saldo positivo com empate, né? Quando a gente fala de um time com a força do Atlético. Mas o São Paulo faz um grande campeonato, o São Paulo rende muito no Morumbis, e você acabar saindo com empate, eu acho que isso tem que ser visto como um bom resultado. E mais do que isso, se a gente vai analisando as últimas atuações do Atlético, aí pega a do Botafogo, com as condições ali, né, de um jogador a menos, se defendendo mais, e pega esse jogo do São Paulo, acho que dá pra enxergar um time... É que pelo contexto é ruim, não, Andrezão? É porque tava jogando tão mal. Mas aí você mete 2-0. Eu Você concordo abre com você, 2-0. Thiago. O contexto é muito ruim, cara. Mas você é um faz jogo muito 2-0 contra um adversário difícil, chato, um adversário forte. Ninguém tira isso do O São Paulo vem muito bem, né? Só que... Pênalti! Você não Pênalti! Você não pode fazer 2-0 e tomar um empate do jeito que foi. Não pode. Tá ganhando o jogo tá praticamente ali tranquilo, consolidado. Tomou um empate com ainda no 9, primeiro o Galo tempo. jogando com 9. Tomou um empate ainda no primeiro tempo. Por que Jogou com 9. Por quê? Bernardo e Fausto Vera não estiveram em Fausto Vera campo, fez não. gol contra, jogou. E só entrou pra fazer o gol contra. O pior jogo do Fausto Vera com a camisa do Atlético, e ele mesmo não tendo feito Toda vez que eu vejo mesmo o ele Bernardo não em tendo campo, feito grandes jogos até toda agora. vez que eu vejo o Bernardo em Mal. campo, eu lembro do Muito senhor mal. e do senhor Elton. E o 23 jogos, dizendo 23 que ele mudaria partidas. patamar aqui. Toda vez que eu vejo o Bernardo em campo, eu lembro do senhor dizendo que ele mudaria patamar aqui no Atlético. O Bernard, nada em campo. Ele não marca, ele não ataca, ele não acerta um passe de 1 metro. Ele lembra muito o Alas. O Bernard Bernard tá na fase muito ruim, mal. cara. Então o Atlético Todas jogou as vezes com que eu 9 vejo em o campo. Bernardo jogando, eu lembro do senhor Beleza, dizendo irmão. que ele mudaria patamar. Beleza, que ele muda beleza, patamar. Beleza. Você falou que o Atlético Cruzeiro seria campeão. Toda vez que eu ouço você falar isso, eu sei que vai dar errado. Tomara que você não fale que o Atlético vai ser campeão. Mas falei que venceria o River. Você tava com medo aí, o Valu, o Elton. Não, tem que respeitar. Mas peraí, até quando o Atlético... Falei antes do 3-0, eu falei que ele ganharia. É que eu tenho respeito pelos adversários. Seu Valu e o Elton Respeito comer. Peraí, só um diferente minutinho. de ter medo, Vocês de ter também, coragem. até quando
que o Atlético vai viver desse jogo do River também, né? Puta, toda hora que Não, qualquer não, coisa não é pergunta. isso. Ah, o que ele jogo tá do River. ironizando. Ele tá me ironizando, eu tô respondendo. E eu falei também que ganharia do Vasco. Um passe desse é aí não nível. pode atravessar a área sem que um jogador dê uma desgraça de um carrinho na bola. Isso vale para os Concordo zagueiros do plenamente. Atlético, vale para você, João Tinha que ter Marcelo. cortado aí essa O bola, cara vai cara. cruzar para dentro da área, você abre meio compasso, abre a porra da perna, velho, se atira contra a bola. Agora, o Atlético jogou com 9, porque o Fausto Vera e o Bernard não entraram em campo, e por isso eu não lamento tanto o empate. A lamentação do empate vem por duas situações. Primeiro, porque o Atlético havia Abriu empatado 2 a 0. antes do jogo 13 vezes. Com esse jogo aí, 14 empates no Campeonato Brasileiro, é algo sem explicação. É disparado o time que mais empatou na competição. Quem se aproxima está com 12, é time que luta lá embaixo. E uma outra questão. É polêmico, quer dizer, polêmico entre aspas também, que eu vou dizer. Se o Zaratio é o jogador com o histórico de maior número de contusões na temporada, ele, pra mim, teria que ser o último a ser escolhido para entrar num jogo a uma Polêmica nenhuma, semana concordo. da decisão. Concordo. Eu estranhei o Zaratio em campo. Pois é, nesse mas jogo. aí eu Quem falei vai isso entrar? hoje. Ele Sabe o botou que o Zaratio não, só pra mas se hoje eu machucar, falei isso. cara. Sabe o que o pessoal falou? A justificativa? Não, mas é porque ele não tá jogando, ele precisa pegar Mas ritmo ele de tá jogo. apto, tem que jogar, ponto. Então, desculpa, com histórico ou sem histórico. Aí pro ano. Mas será que ele tá apto? Pro ano. Não, porque igual, por eu exemplo. não tenho condição de duvidar Não, da porque visão. o Paulinho não é tá duvidar. jogando. O Paulinho tá jogando. E o Paulinho já contexto falou. diferente, né, senhores? Mas Assim, é olha diferente. quantos jogos que o Paulinho fez na temporada. Mas aqui, Então, o próprio, então, ser mas razoáveis. o próprio Milito falou. Você precisa de dar ritmo pro Zarate pensando nele até na final Falou, o contra o próprio Botafogo. Milito falou, o Milito fala, comigo o Zaratio seria titular em todos os Pela jogos, qualidade. mas ele tem questões físicas Isso. e ele não tem E é condição. tentando- E aí ele falou nisso num jogo que o Zaratio jogou 45 minutos, se eu não me engano, que ele conversou com o Zaratio e falou, Zaratio, é um jogo de Copa, é um jogo importante, vamos jogar 45 minutos? E é tentando dar. Não sei se foi Sport. E é tentando Foi dar um Libertadores. ritmo pra ele pensar pra final. Agora sim, o resultado. É péssimo o resultado do jogo, tá? Pra mim é péssimo. Mas deixar- pelos 2-0 ou Pela pelo campanha jogo? do Atlético no Campeonato Brasileiro. crise, Valuzeiro, é Não, crise? Não é crise. É crise. Não. No brasileiro ué. Não, no brasileiro, desde muito tempo, ainda com os senhores não concordando, com você, inclusive. Como é que tá em crise, Valu? Um time que tá na final da Copa do Brasil e tá na final da Copa Libertadores. Porque a campanha é péssima. O Atlético tem menos vitórias. Eu tô fazendo o recorte do Campeonato Brasileiro. Você falava HG. que o Cruzeiro estava em crise. O Atlético está atrás dele e não está em crise, Valu. HG, o Atlético está na final da Copa Libertadores. Se ganhar a Copa Libertadores, nenhum torcedor atleticano vai lembrar dessa campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro. Mas tô te perguntando se está em crise no brasileiro. No brasileiro é uma péssima campanha desde o começo. Então é crise. Nunca existiu esse... É porque crise, HG, tá abaixo... Saiu da sua boca, não é da minha. Não, o Atlético faz uma péssima campanha no brasileiro. Ou alguém acha que é normal olhar pra tabela e ver o Atlético onde tá. Não é possível isso. Você tem que deixar de ser soberbo, de acordo com ele. Tava Deixar de ganhando ser 2 a soberbo. 0 do É São natural Paulo. esse time ser 11º Tava ganhando colocado. de 2 a 0 do São Paulo e tomou um empate. É, contra o Vitória também. É normal pra Contra o pros Vitória caras, também. esse time ser Aconteceu 13º isso. colocado, 11º. É incrível. O Vitória E empatou dentro com o do seu Botafogo, caminho, líder. E dentro da sua trilha que você julgou ideal, eu teria tirado os titulares desse Campeonato Brasileiro desde o jogo contra o Flamengo. Então você tá que nem eu. Me fala os grandes benefícios do Atlético nos jogos contra o Flamengo, Botafogo e São Paulo, onde não poupou os titulares. Atlético Paranaense também, colocou muitos. Nenhum. Então tá bom. Tá expondo os jogadores titulares, Obrigado. a questão física, Obrigado, time da e não razão. tá adiantando nada. Não. Quem falou isso primeiro fui eu. Você que veio atrás de mim, copiando. Atrás de mim, lá ele, hein? E Você lá que veio ele. me copiando. Então é o seguinte, tá valendo alguma coisa expor os jogadores fisicamente? Eu não Tá colocaria contra o São valendo Paulo. alguma coisa? Fala aí, ô O Atlético- Dom Sabedor. Peraí, vocês acham normal o Atlético ser o 11º colocado? O Atlético tem que comer a bola. Ele só não tem que entrar como time titular amanhã, porque tem jogo importante no sábado. Não fosse isso, era time titular daqui até o último jogo. E assim, fulano tá sem perna, põe pra jogar. Fulano tá sem pé, põe pra jogar. Fulano tá com dor no dedinho e mindinho, põe pra jogar. Os caras têm que jogar, bicho. Parabéns, Os caras perdeu comeram essa e conversa, né, dormiram o Campeonato Brasileiro Bacana, inteiro. parabéns, São perdeu o Zaratio, 35 parabéns. rodadas. São 35 Parabéns. rodadas comendo e dormindo. Então 35 tá. rodadas de Então tá. férias. Parabéns, de o Atlético férias. tá machucado. O Atlético está a Esse 35 time, rodadas rapaz. de férias no Campeonato Rapaz, Brasileiro. esse time que é uma você tá vergonha falando, vocês acharem que esse ficou campeonato comendo e normal. Uma dormindo no vergonha. Campeonato Brasileiro, chegou a 2 finais. Se vai ganhar, eu não sei. Chegou a 2 finais. Então, como é que ele come e dorme no Brasileiro e nos outros ele come a bola? Então, calma, não é assim não.
Você tá... Avisa pra ele que o Zarate machucou, ele não tá sabendo. Não, ele não tá sabendo. Então, Cara, pera aí, que agora eu tô você tá achando falando. normal Na os atletas cabeça nesse desse campeonato senhor horroroso? aqui, na Horroroso cabeça esse desse campeonato. senhor aqui, contra o Juventude, o Atlético tem que ir com o time titular. Eu Mas, acabei ó, de falar que não. Eu acabei de falar que Porra, não. velho, então você tá falando o que eu tô falando. Não, mas só contra o Juventude. Ah. Depois todos os jogos. Fala bobagem. Se alguém tiver com dorzinha na perna, vai jogar e tem que jogar. tem que jogar Os coisa caras nenhuma, estão de não. férias. Tem que Tem jogar coisa 35 nenhuma, não. rodadas. 35 rodadas de férias. E vocês estão achando normal. Perdeu o Vocês estão Zarate, passando parabéns. pano pra isso. Vocês estão passando pano pro Atlético de férias. Ei. A escala do Atlético é 38 rodadas de férias por 5 trabalhando. Você pensou, pra dormir, cara. você pensou Vai essa dormir. pra falar isso aqui? A gente fala há muito tempo. Esse time que tá Você de tá férias. defendendo um time. Você tá defendendo a escala 6-1 no Atlético. Esse time- Folga 6, trabalha 1. Esse time que tá de férias, que você tá falando aí, tá a 3 pontos do Cruzeiro, do Bahia. Esse time tá de férias, você tá falando? Cara, você tá achando a campanha do Atlético normal? não, você não, tá não, tentando não, normalizar essa Aí campanha não, ridícula. Aí não, a campanha Você do está Atlético tentando do brasileiro é normalizar essa ridícula. campanha Não, ridícula. eu tô dizendo que que esse coisa time- feia, não, cara. time de Não, férias não é assim, pra não. mim. Sabe como é que Você vai tá ficar tirando bom? de Férias pra mim? A cirurgia te Não, fez mal, não, te afetou. não. Você tá mal, Ó, cara. Que você, isso, você cara? tá fazendo onda, você quer ver o time titular se matando no brasileiro pra recuperar uma campanha que nem jogando com o time titular ou com a base titular tá conseguindo. Não tá adiantando nada. Então Gente, você mas, quer que ó, mata os caras recuperando no brasileiro e arrebenta esses caras fisicamente pro jogo mais importante da década, Pois é, mas desgraça. aí se o jogo mais importante da década der errado, aí vocês vão falar que o Então, time brasileiro é mas é o ridículo. risco, irmão. Mas é o risco, irmão. Não é. Você vai correr o É risco. irresponsabilidade. Você perdeu um É jogador no meio campo, no setor de irresponsabilidade. meio campo, você não tem nenhum jogador com as mesmas Chama-se características. irresponsabilidade que o O problema é Atlético você fez. querer esse ano. contar com ele sabendo que ele não dá conta. Porra, velho, então não põe contra o São Paulo, guarda pra comer. Concordo. É menos pior perder contra o Botafogo, Sim. o Zarate, do que perder contra o São Paulo e não poder nem entrar em campo com ele. Não existe futurologia no futebol, gente. Não existe. Mas colocar jogadores em jogos aumenta Cara, o ele risco de tava lesões. apto. Ele tem um se histórico de eu não lesão. sei, Aí, eu não sei. claro que Valor, pode. Mas Valor, eu conhecendo... ele não estava apto, Valor. Gente, então olha o que vocês estão dizendo. Que o Milito colocou um jogador que não estava apto em Valor, tô campo. falando 100%, ele Gente, não tava, mas o jogador, Valor. o Oscar O Schmidt já Paulinho falou. não está, Valor. Isso, mas o Paulinho tá com uma carga de trabalho de mais Pois jogos é, diferentes. Valor. Você mas precisa... Mas o Zarate é mais frágil, Valor. Sim, mas eu para não vou você contar dar com um ritmo atleta na assim. final, você só vai conseguir dar ritmo pra final colocando em algum jogo, gente. Não consigo, velho. Assim, Mas o isso jogo aí, uma isso- semana antes, eu quando vi a escalação, vi o Zarate, falei, gente, pra que o Zarate? Não, concordo. Pra que o Paulinho também, mas enfim, aí é um jogador que tem uma condição física bem melhor. Bom, rapaziada, vocês viram aí a discussão muito grande sobre ter colocado os titulares nesse jogo contra o São Paulo, que infelizmente deixamos a vitória escapar. Então é muito complicada essa questão, ainda principalmente porque o Zarate acabou se machucando nesse jogo contra o São Paulo e a gente perdeu, né, a presença do Zarate na grande final de sábado. Então, rapaziada, muita discussão sobre isso, mas fato é que a campanha no Brasileiro não é boa. Mas, cara, vamos analisar o jogo em si. O Atlético jogou bem, jogou fora de casa contra o São Paulo, o terceiro melhor mandante do campeonato. Então, assim, eu não tenho reclamações ao time. Claro que a gente acabou cedendo o empate, sim. Cara, mas foi um jogo bom, foi um jogo equilibrado, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eles desceram um pouco com a energia e meio que tava todo mundo meio que satisfeito com o empate. Me pareceu isso. Mas eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião disso tudo que foi falado, o que você acha. E, cara, da preparação aí da gente para essa grande final contra o Botafogo no sábado. Rapaziada, não se esqueça, dá uma moral ao canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.